o senador da República, ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, participou da sabatina do advogado Cristiano Zanin para o STF. Veja bem, uma ocasião muito importante. Nas suas perguntas, na sabatina, Moro usou um argumento que ele tirou da internet. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação. Cara, dá para acreditar numa coisa disso? Este homem é um ex-juiz, este homem, sabe, foi ministro do Bolsonaro, senador da República, e ele me diz precisamente, o Fábio já conhece aí o clipe, vamos passar aí para quem não viu. Existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas. Existe uma preocupação... Mano, cara, senador da República fazendo uma sabatina para um cara que estava naquele momento sendo avaliado para se tornar ministro do STF. De fato, ele foi aprovado, houve a votação ali, né? Isso já aconteceu. Mas, puxa vida, essa é a base da pergunta dele, Fábio? Pois é, eu não me surpreende, porque a gente viu lá na CPI da Covid, inclusive, o quanto os deputados caíram em piadas rasas da internet, né? De Mia Khalifa a DJ Raul. Né? Eles viviam caindo nesse rolê. Então não me surpreende, honestamente. Né? Agora, é curioso no caso do Sérgio Moro, é como a verdade, né? A vida, ela dá voltas. Porque ele tá fazendo uma pergunta para um cara, e, pô, ele foi padrinho de casamento lá da Zambelli, né? Tipo assim, é curioso demais. Você olha e fica pensando assim, será que eles não pensam um segundo antes de falar? Tipo assim, será que isso pode dar ruim? Que é impressionante, cara. Não, e o que é pior é a ironia da situação, né? O Moro, que todo mundo dizia que queria ser ministro do STF, vai fazer a sabatina do cara que venceu ele no processo, né? De alguma forma venceu, né? E faz uma pergunta sobre ser padrinho de alguém, e quando ele foi padrinho de fato, Exato. Né? E fora que, depois... né, todo aquele papo, né? O Bolsonaro foi encontrá-lo, prometeu pra ele topou. Aí depois ele traiu todo mundo. Cara, o Sérgio Moro é impressionante. Eu tava pensando nisso hoje. Cara, como o cara traiu todo mundo que ele pôde, irmão. O cara é, assim, impressionante, assim, ó. Se tivesse, assim, um papel Judas 2, Sérgio Moro tá impressionante, como assim, e tá aí. O Sérgio Moro é a prova que a meritocracia não existe, cara, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo falando do passado do Sérgio Moro foi aqui através do Meteoro, inclusive, que quando eu vi aquilo eu falei, caramba, mano, o Sérgio Moro tá aí há um tempão fazendo sacanagem mesmo, né? E como isso passou aí na época em que ele era o ídolo, né? O ídolo da Revolução Brasileira, como isso passou desapercebido pela grande mídia, né? Não se falava nada. A história do Sérgio Moro, a história pregressa dele, completamente disfarçada. Mas aí quando a gente tem a chance de conhecer a história desses camaradas, você vê que, hora a hora, né? O Reinaldo Azevedo é que fala, né? O Sérgio Moro tem um texto péssimo, né? E a gente vê o Sérgio Moro falando, e é impressionante assim como literalmente é um ser humano limitado, né? Quando você vê ele falando. Então você vê que, cara, como é que pode, né? Esse cidadão chegou onde chegou, é a prova viva de que meritocracia não existe. E você veja, ele, para quem é daqui do Paraná, a gente já conhece o histórico do Sérgio Moro, sabe? Então a gente já conhecia o envolvimento dele, né, numa série de casos, já conhecia as polêmicas e tal. Agora ele se torna essa estrela na Lava Jato,
E ele conseguiu... eu realmente não sei, Fábio, como é que ele conseguiu fazer isso. Porque como ele conseguiu galgar, apesar, né, da gente já conhecer a história dele há muito tempo, porque... Primeiro, ele parece ter uma dificuldade textual mesmo, assim, né? Vale a coisa do conge, da corrupção, assim, tá? Pode ser uma coisa de fala, assim, né? Mas o texto dele, de fato, não é bom, né? As argumentações não fazem sentido. E, realmente, como político, o Moro parece, assim, nessas últimas eleições, foi uma lambança atrás de lambança. Ele conseguiu se indispor com absolutamente tudo, ele brigou com o Bolsonaro, daí ele saiu, daí ele voltou a apoiar o Bolsonaro, não tem coerência nenhuma, e no final, ele só se elegeu senador por causa do Paraná, e aí eu tenho que dizer, eu sou de Curitiba, é culpa nossa, desculpa, Brasil, perdão. A gente não tem uma boa justificativa. E assim, e esse vai e vem desses políticos com o Bolsonaro é porque, de fato, eles não conseguem se manter sem essa presença do Bolsonaro como entidade, né? E essa ideia de uma possível inelegibilidade do Bolsonaro vai dar um trabalho para essa galera, porque eles não têm capital político solitários, assim, todas as provas que eles podiam fazer, todos os testes mostram isso. Eles sem o bolsonarismo, sem esse extremismo, eles não dão conta. E para fazer frente, para ser uma oposição, eles não têm, primeiro, eles não têm histórico para poder dizer assim, olha, a esquerda tá errando, o PT tá errando, a gente fez melhor. Não, vocês estão aí agora, vocês só fazem reclamar, né? Vocês não têm agenda de trabalho. O que é triste, né? Então, assim, eles se elegem claramente falando isso, nós vamos ser contra, é o famoso papo do Bolsonaro, né? Contra isso que tá aí, né? Mas só que não se constrói um país melhor, né? Só sendo contra, você precisa de ser propositivo. E aí, gostem ou não, os que são contra o Lula, ele é propositivo para cacete, né? Goste ou não. Então, assim, a gente olha para um futuro onde esses caras vão estar nas disputas eleitorais e você fica pensando, cara, mas e aí, né? O que esses caras têm para acrescentar? Porque eles não têm mesmo nada, né? É só esse tipo de patifaria mesmo, né? É bem isso, assim. Não, eu sou o quê? Sou contra a corrupção. E as propostas do Moro. Vou fazer uma lei anticrime. Tá proibido cometer crime no Brasil. Toda lei é anticrime. Exato. E, de novo, é alguém lá do judiciário, né? Alguém que, teoricamente, deveria ter escopo para ter argumentos melhores do que só isso, né? E eu confesso que no começo, Ana, eu achava que isso era só construção. Tipo assim, esse cara, ele é articulado, e isso aí deve ser marketing. Ó, vai falar a linguagem do povo, vai meter essas frases aí, Sério? Eu achava que fosse isso. Eu pensei, deve ser treinamento, não é possível. Mas não é não, cara. Cada vez mais, até porque assim, ó, como eu trabalho com áudio e vídeo há muito tempo da minha vida, eu já tive a chance de trabalhar em campanhas de políticos. Desde candidatos à prefeitura a candidatos na última eleição a deputados e coisas do tipo. E, cara, é isso aí, Ana. Assim, é isso aí. Esses caras, eu acho que fora esses que se candidatam à presidência, porque o jogo realmente é muito amplo, esses que são cargos menores, eles têm o nariz em pé do caramba, assim, sabe? Então, eles não se moldam a media training assim. Tá? Então, o Sérgio Moro deve ser isso aí mesmo. Tem nada além desse negócio aí, não. O Sérgio Moro, no caso, não se molda a media training e nem a fonoaudióloga, mas isso é um outro caso para ele, né? Ele fez até treinamento, deu uma melhoradinha na campanha para presidente, assim, mas não foi muito, não, assim. Porque aí ele traiu o que ele pôde trair, aí perdeu aquilo que ele precisava, que era de espaço para falar, né? Não dá para saber se isso, ele traiu até a inclusive, Ana, é uma coisa a se pensar, que me ocorreu nas últimas eleições, assim, é que a gente, do bolsonarismo para cá, elegeu um monte de político novo, um monte de MBL, gente que grita e tal, mas de fato, quem ainda manda muito no Brasil são os velhos caciques, esses caras que estão aí que a gente nem vê, né? Esses caras, eles sabem se articular, eles sabem fazer jogo que a gente nem imagina, tanto que a gente ainda vê, ó. Quem são as famílias políticas que ainda mandam em vários estados do Brasil? Posso falar do meu aqui, o Pará, Barbalhos, né? Tá aí o Maranhão, Sarney, né? Tá lá na Bahia, enfim. Esses caras ainda estão, porque eles entenderam o jogo há muito, muito tempo. Então essa galera mais nova é impressionante. Eles não aprendem com os mais velhos, irmão. Então assim, eles não duram. É verdade. O que vai ser da política quando essa galera das antigas... Porque se o futuro da política é Sérgio Moro...
Cara, a gente vai implodir, a gente vai implodir. E aí pode parecer assim estranho, né? Eu estar fazendo um elogio às raposas velhas da política, assim, mas no mínimo eles têm um pouco mais de inteligência, me parece, sabe? Exatamente, uma capacidade de articulação que você goste ou não, você tem que dizer assim, eu entendi. Eu lembro que eu vi uma entrevista famosa que o Lula deu ainda, acho que quando ele ainda estava preso, uma entrevista de 3 horas aí, e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: olha, quando eu entrei na política, eu tinha 2 caminhos para escolher. Um era o Sarney e o outro era. Eu esqueci o nome do outro cara. Ele falou assim: o Sarney eu já conhecia. Então eu preferi escolher o Tubarão que eu já conhecia. E me associei com ele. Ele fala: de fato, ele me ajudou muito a governar o Brasil. Então, assim, isso mostra que esses caras, os velhos caciques, eles estão assentados em muita inteligência nesse sentido. Né? E esses caras, assim, eles literalmente, assim, ó, enquanto eles ganham o holofote para brigar, quem manda é gente que a gente nunca ouviu falar. Eu, pelo menos, e não sei vocês que acompanham a política há mais tempo, eu não sabia quem era o Lira até um tempo atrás. Uhum. Só que o cara tá lá e dominou o Congresso e faz o que quer, né? Então, assim, esses caras do Centrão, esses é que são os ninjas de verdade. Enquanto eles se batem e fazem show, essa galera aí, eles estão lá fazendo o que é de fato. Exatamente. E esses caras, ó, estão dominando a coisa aí há muito tempo. A questão é, eles vão botar seus filhos para ficar no lugar deles, e os filhos vão ter essa capacidade toda, ou vai ser que nem herdeiro de empresa, sabe, que o negócio vai degringolando? Mas pelo menos assim, o que a gente vê, e eu posso falar dessas segundas gerações aí, os filhos aprendem muito bem com os pais, assim, ó, impressionante. Até porque eu vi uma coisa curiosa, nessa última eleição que eu trabalhei, eu escutei um papo entre candidatos muito poderosos, que me marcou muito, que é uma característica no Brasil, que é esses velhos caciques, todos, a primeira coisa que eles fazem tem o canal de televisão, né? Rede de rádio, rede de jornal, esses caras logo têm isso. E eu vi um grande cacique desses falar isso numa reunião com candidatos de cidadezinhas do interior. Você imagina uma cidade do interior do Pará. Deve ser um lugar pequeno, é um lugar pequeno. E ele fazia questão de pessoalmente visitar essas pequenas cidades, ou seja, ele dá prestígio político para aquele pequeno candidato. E aí o pequeno candidato precisa de quê na hora da campanha política? Precisa de papel, panfleto, né? Santinho. Então o que ele fazia? Se associe comigo que eu te dou isso de graça. Óbvio que ele não fala que te dá de graça, ele fala que vai te cobrar mais barato, só que ele não te cobra. E eu ouvi ele falar isso. Eu não me importo com essa grana. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo ficou a gratidão por esse velho cacique que teve a hombridade de se locomover até o cu do mundo para apertar a mão de um candidato. Essa inteligência, Sérgio Moro, esses caras aí que ficam na internet, eles não têm, irmão. Não tem. Então, assim, o que eles têm talvez seja suficiente para eles continuarem se elegendo 1 ou 2 vezes? Talvez. Mas quem manda ainda, cara, são esses outros caras que aí estão fora do olhar de muita gente. Não, os caras não conseguem nem comer um pastel com caldo de cana, né? Tinha uma foto da mulher do Moro mordendo pastel com caldo de cana, assim, com nojinho. Não sei se você chegou a ver. Mordendo com a pontinha do dente, assim. Vai que pega essa coisa de pobre. Exato.